Nós vamos ler juntos hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma história super conhecida, a história de Zaqueu. Fiquei pensando quantas vezes eu mesmo já falei sobre Zaqueu aqui nas quintas-feiras, e foram muitas. Mas quero hoje à noite, pensando no desafio de mudar de rota, no desafio da gente se reinventar, como é que Zaqueu e principalmente Jesus podem nos ajudar hoje à noite. Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Quando nós falamos em mudança de rota, quando nós falamos de reinvenção, nós estamos, em alguma dimensão, de alguma maneira, afirmando também que nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, alguma questão ou com algumas questões dentro de nós. Porque se não tivéssemos essa insatisfação dentro de nós, não faria o menor sentido a gente falar em mudança de rota, não faria sentido falar em conversão, não faria nenhum sentido falar em buscar algo novo, não faria sentido a gente se mexer. Nós pensamos, olhamos para o nosso modo de operar, porque todo mundo aqui tem um modo de operar, um modo de viver, e de tempos em tempos a gente olha para algumas coisas no nosso modo de operação e diz: eu preciso mudar de rota, eu preciso reinventar algumas coisas da minha vida. Eu preciso mudar por quê? Porque talvez o meu conjunto de ideias não esteja mais respondendo às demandas da minha vida. Porque talvez o meu conjunto de valores não esteja mais respondendo às expectativas que eu tenho em relação à vida. Quando isso acontece, é quando nós temos o desejo de mudar de vida. É que às vezes nós não organizamos dessa maneira. A gente sempre fica reclamando, a gente fica insatisfeito, a gente projeta no mundo inteiro 1000 problemas da vida. A gente tem os políticos que nos ajudam muito com isso, porque a gente pode pôr toda a culpa neles, não pode não? E reclamar sem dó de tudo que eles fazem com o país. A gente vai jogando para alguém. Mas de alguma maneira, em alguma dimensão, você também está reclamando e se queixando de você. E há momentos em que essa sede da novidade ela aumenta. E às vezes a gente se sente mal com isso. Às vezes a gente se sente exatamente culpado por estar reclamando de alguma coisa que está dentro de nós. Às vezes a gente se sente ingrato por estar indo atrás de algo novo. E eu já quero fazer com você hoje à noite outro olhar, que essa sede ela é extremamente saudável. Que você querer algo para a tua vida não quer dizer que a tua vida esteja totalmente errada. Quer dizer que você quer viver outras coisas de outras maneiras, sentir outros sabores, perceber a vida com outros olhares. Então, querer mudar é sim admitir que está faltando alguma coisa, é admitir que nós precisamos ir atrás de algumas coisas novas, e a gente não precisa fazer isso com condenação, a gente pode fazer isso com leveza. A gente não precisa se esconder das nossas mudanças. A gente pode fazê-las de cara lavada, de cara limpa.
A gente não precisa, como estudamos semana passada, fazer como Nicodemos, ir na calada da noite para não ser visto. Não, eu posso falar das minhas insatisfações comigo mesmo. Ficar insatisfeito consigo mesmo é uma coisa extremamente saudável. É maduro, uma pessoa que é insatisfeita consigo mesmo, sem se condenar e sem se travar, ela mostra muita maturidade emocional, porque ela consegue expor, falar de alguma coisa que dentro dela ela não gosta, sem se condenar. Então eu falo de alguma coisa que em mim eu não posso, eu não gosto, mas eu consigo viver e consigo ir atrás. Eu consigo lidar com algumas coisas que dentro de mim eu não gosto, mas eu vou conseguir ir para o culto quinta-feira e abrir meu coração, e orar e chorar, e eu não preciso me trancar em casa e ficar totalmente na reclusão porque estou insatisfeito com a minha vida. Não, diante das coisas que nós não gostamos em nós, diante das coisas que nos incomodam, é muito bom a gente se mexer em direção de algo novo. Diante de coisas que estão de fato roubando a nossa vida, roubando a nossa paz, é muito bonito uma espiritualidade que permite a gente expor o nosso coração diante de Deus e de mãos dadas com Ele, num processo que talvez vá demorar um pouco, a gente reinventa a nossa vida, a gente refaz a história da nossa vida. E Jesus foi muito enfático em mostrar que a vida pode mudar. Ele foi muito claro em mostrar para as pessoas que elas não precisavam ficar presas naquilo que elas foram ensinadas, no sistema em que elas foram desenvolvidas. A prova disso é que muitas vezes Jesus falou, eu porém vos digo. E a frase eu porém vos digo, ela vem sempre de uma pergunta, Senhor, a lei, os antigos, a gente cresceu ouvindo que diante de determinadas situações, a gente precisa agir assim. O que o Senhor diz? E Jesus olhava para as pessoas e dizia, eu, porém, vos digo. Eu proponho uma mudança de rota diante da questão que você está me trazendo. Eu proponho que você olhe a vida com outros olhares, para além desses que você foi doutrinado, para além desses que você foi catequizado. Existe vida fora da sua vida. Existem ideias para além das caixinhas que eu e você estamos inseridos. E Jesus faz isso num processo super pedagógico, super bonito, super inteligente, super amoroso e super gracioso, convidando as pessoas a sempre se olharem, a questionarem aquilo que elas estão falando, porque às vezes nós somos papagaios de ideias, a gente fala algumas coisas e a gente não sabe muito bem o que a gente está falando, a gente não sabe nem quem foi que disse e a gente fica jogando algumas frases para frente. Mas a mudança cristã, a proposta de Jesus de mudança, ela é real, ela é possível, ela é totalmente viável, ela só não é mágica, ela é humana. A gente muda? Muda, sim. É possível ser uma nova criatura? Sim. Mas não é um passe de mágica. São diversos passos no teu dia a dia. São diversos passos na história da tua vida. São diversas conversas tuas com você mesmo. Então é possível mudar de rota? É. É possível sair do lugar e viver outra vida? Sim. É possível me reinventar? Sim. Esse é o convite do reino de Deus, você se reinventar. Mas aí, de repente, a gente entra num processo e logo vem, mas dá trabalho isso, hein? Como é difícil esse negócio de mudar de rota. Como é difícil esse negócio de sair do lugar. Como é difícil esse negócio de entrar num novo caminho. Porque quando nós estamos falando de mudança de rota, nós estamos falando de uma metáfora. Para quê? Nós estamos falando de mudança de hábitos. Nós estamos falando de mudança de posturas. Nós estamos falando da mudança de manias. Nós estamos falando de lidar com os nossos vícios. Nós estamos falando do nosso coração.
Então tem algumas coisas que elas soam para a gente de uma maneira tão bonita, né? Então você vê a propaganda, a mudança de rota, eu falo, é isso aí que eu preciso, eu vou mudar a rota da minha vida. E aí você chega aqui e o Vili fala para você, você precisa cuidar dos teus vícios. Quer dizer, eu nem te conheço, já estou dizendo que você é viciado. E estou mesmo, porque nós todos somos. Todos nós temos os nossos vícios, nossas manias de estimação, aquelas coisas que já entraram na nossa vida e a gente deu um jeito delas se tornarem normais. Então é sempre a pergunta, vamos mudar de rota, mas cabe sempre a pergunta, mas você quer mesmo mudar de rota? Mas você quer mesmo se reinventar? Você quer mesmo ser outra pessoa? Você quer mesmo entrar nesse outro caminho? É possível para todas as pessoas. Tem um pensamento que eu não pus aqui na mensagem, porque eu lembrei dele agora, que diz assim: antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a abandonar as coisas que a fizeram adoecer. Antes de curar uma pessoa, faça uma pergunta para ela. Você está disposta a largar o que fez você ficar do jeito que você está? É dessas perguntas que a gente nunca quer ouvir. Porque eu quero mudar de vida. Legal. Você está disposto a largar o que tem deixado a tua vida do jeito que você está hoje? Porque a gente às vezes quer mudar de vida sem deixar as coisas que a gente acha mais legal de lado. Só que às vezes as coisas que a gente acha mais legal são exatamente as que estão deixando a nossa vida no buraco. Então Jesus, não dessa maneira, mas de muitas, ele pergunta, você quer mudar mesmo? Você está mesmo disposto a abandonar as coisas que fizeram você ficar no estado que você está? Você está mesmo disposto a entrar em outro caminho que não esse que você caminha já há tanto tempo e que você já está tão acostumado? Então, a partir do diálogo de Jesus com Zaqueu, nós temos algumas ideias. Uma delas é que eu preciso abandonar as minhas conveniências. E eu gosto de falar sobre esse assunto, eu gosto de tocar nesses assuntos, porque eu acredito que existem algumas falas, que elas são como gatilhos, que quando a gente fala, elas já vão causando um efeito dentro da gente. Então, quando eu falo para você, você precisa abandonar as suas conveniências, eu sei que você já fez algumas ligações aí dentro de você, e tem gente já querendo ir embora, mas está constrangido de sair no meio da reunião, e, esse cara vai ficar apertando esse botão por mais 20 minutos, vou, se você quiser ir embora, agora é a hora que eu dei essa deixa. Porque a Bíblia conta a história de Jesus e de Zaqueu, um coletor de impostos, acusado pelas pessoas de ser um homem desonesto. Mas a questão para mim hoje à noite é outra. A questão para mim hoje à noite é que se Zaqueu era coletor de impostos desonestos ou não, se a acusação era maior ou menor, se o pessoal estava exagerando na mão ou não, o fato é que em algum momento da história da vida de Zaqueu, ele olhou para ele e pensou o quê? O que eu tenho hoje não me basta mais. O jeito que eu estou vivendo agora não responde mais a essa sede que eu tenho de vida. Eu preciso de alguma coisa a mais. Eu preciso de alguma outra ideia. Eu preciso inserir na minha vida alguma coisa que eu não estou muito bem sabendo o que é, até que ele ouve falar de Jesus, e ele sabe que Jesus vai passar exatamente ali, e ele dá um jeito de ser visto. Ele dá um jeito de aparecer. Ele dá um jeito de chamar a atenção. E ele consegue chamar a atenção de Jesus. E assim, quando ele consegue, ele chama a atenção de todo mundo. Porque a reação de todo mundo é como é que Jesus pode se envolver com um pilantra desse, como
texto que nós lemos diz que as pessoas ficam revoltadas de Jesus estar indo para a casa de uma pessoa de reputação duvidosa. E a mudança de Zaqueu começa com o quê? Com ele abandonando alguma coisa, que num primeiro momento a gente não sabe exatamente o que é. Mas uma pessoa que está com o nome sujo na praça, se expõe na praça, é porque ele está querendo alguma coisa. Uma pessoa que não é querida pela massa, não é querida pelo povo, vai lá para o meio do povo, ele está deixando um recado muito grande, que é o seguinte: acabam-se as desculpas quando a gente quer mudar. Quando a gente quer mudar mesmo, a gente enfrenta a multidão, a gente enfrenta a vergonha, a gente enfrenta o pastor, a gente enfrenta o terapeuta, a gente enfrenta o advogado, a gente enfrenta o médico, a gente enfrenta a mulher, o marido. Quando a gente quer mudar mesmo, a gente enfrenta o que for. Por quê? Porque a minha sede de mudança é muito maior do que as coisas que me envergonham, do que as coisas que me condenam, do que as coisas que me reprimem. Então, em algum momento da história, ele diz: não é isso que eu quero, e ele resolve enfrentar tudo e todos, em nome do quê? De saciar uma sede, alguma coisa aqui dentro que diz que eu preciso mudar de vida. E óbvio que quando ele faz as contas emocionais, nossa, mas eu vou ser atacado, eu vou ser humilhado, falar de mim mesmo é muito difícil. E mesmo assim ele solta alguma coisa que está ali. Então a pergunta, você quer mudar de lugar, ela parece ser tão simples, mas ela não é, porque você tem que vencer algumas barreiras que estão dentro de você. Você precisa abrir mão de algumas coisas que estão dentro de você. Você precisa abrir mão de algumas coisas que você gosta, que elas são prazerosas, mas você já sabe, se eu entrar numa conversa com Jesus, a primeira coisa que eu já sei que eu vou ter que largar é isso aqui. Já sei. Dancei. Zaqueu sabe. Mas ele decide colocar de lado as conveniências, colocar de lado aquilo que está trazendo benefício, por um lado, e trazendo sérios problemas do outro, e ele começa a colocar as coisas na balança. Ele começa a fazer um exercício muito importante na nossa vida, que é pensar o seguinte: o que vale a pena? Quais lutas que vale a pena eu entrar? O que vale a pena eu enfrentar? Com quais pessoas que vale a pena eu me expor? O que vale a pena nessa vida? Zaqueu começa a fazer essa conta. O que há de tão importante no lugar que você está, ou no caminho que você está andando, que impede você de mudar de rota? Óbvio que essa pergunta não é para você responder agora. É para você responder nos próximos meses. Você que está falando tanto que quer mudar de vida. O que tem de tão importante no caminho que você está hoje? E quando eu uso a palavra importante, eu não estou dizendo que é saudável, nem essencial. Estou dizendo que você elegeu como importante. O que tem de tão importante nesse caminho que você não consegue largar o caminho? O famoso que você não consegue largar o osso. O que tem nesse caminho que você não consegue largar? Para toda vez você ficar na expectativa da mudança, mas na hora que fala assim, então vamos mudar. E aí a gente dá uns passinhos para trás, e a vida volta a ser a mesma, e a gente continua naquela mesma batidinha, naquele mesma toada. E aí a gente cai na nossa série de mensagens do mês passado, né? E a gente vive em vão. Porque a gente se submete com coisas que a gente deveria se revoltar. Então eu preciso ficar atento quais são as minhas conveniências. O que me convém? Tipo assim, pai, isso aqui está errado. Sim, mas me convém, né? Sim, mas te faz mal. Não, mas vai fazer mal lá na frente, né? No momento está dando para levar, inclusive no momento é bom pra caramba. Sim, mas se você esticar isso aí para mais 1, 2 anos da tua vida, vai te levar aonde? Não pensa nisso não. Você precisa identificar as suas conveniências, admitir que elas existem e começar a lutar com elas.
E para isso você precisa aprender algo super difícil. Expor o coração. Eu confesso para vocês que eu não gostei dessa frase, expor o coração, mas eu não consegui pensar em outra, então vai essa mesmo, tá? Eu escrevi, reescrevi, pus outra, eu falei, não consigo. Quem sabe o pessoal me ajuda a uma melhor lá enquanto eu estiver falando. Mas é expor o que é você se abrir, você, numa conversa muito sincera com Deus, numa conversa muito sincera com você, você fala, está aqui, identifiquei. Está aqui, identifiquei, e agora eu vou falar sobre isso. Eu já sei o que é, eu já sei no que eu estou preso. Isso me lembra aquela, é uma metáfora, eu já até contei ela aqui. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre essa historinha, de um método hiper antigo de se caçar macacos, né? Os caçadores pegam um coco vazio, colocam uma comidinha, uma bananinha ali dentro daquele coco vazio, dentro de um vaso ou qualquer coisa assim. O macaquinho curioso vai lá, balança, ele vê que tem alguma coisa, enfia ali a mãozinha dentro do coco, pega o objeto, mas quando ele pega, ele não consegue mais tirar a mão do coco. Porque segurando o objeto, a mão dele fica maior que o buraco e ele não consegue, a mãozinha dele fica presa. E porque a mãozinha está presa, ele não consegue ir embora. E porque ele não consegue ir embora, o caçador vem e resolve o assunto na vida do macaquinho. Eu falar para você, eu não sei nem se é verdade esse método. Com os macacos, eu sei que é verdade com os humanos. Tá bom? Eu não sei se é verdade com os bichos macacos. Mas com os bichos, homens e mulheres, eu tenho certeza que é. Nós somos esse macaquinho curioso, que enfia a mão em algumas coisas. E aí a gente fala, eu quero. Mas isso aí vai te matar. Não, mas eu quero tanto. A morte está chegando. Mas eu quero tanto. Larga isso e corre. Mas eu quero tanto. E a gente passa a vida, e tem gente que está aqui hoje à noite com a mão dentro do coco, correndo, e a vida apertada, e você fala, solta isso aí, seja livre. Não, mas é que eu quero tanto. Mas está valendo isso aí, tudo, esse estresse todo, essa dor de cabeça toda, vale a pena? Que negócio bom que tem dentro desse coco que você não larga nunca. Me conta depois, o que é que tem aí? Zaqueu é em alguma dimensão da vida, ele é esse bichinho com a mão lá dentro, preso. E aí, de repente, ele resolve o quê? Ele solta. Que alívio. Que bom. Que bom, eu estou livre, pode ir. Pode ir, aquilo que ia te matar não vai mais, porque você abriu mão e a vida levou embora. Aquilo que você acha que era o teu sonho, que estava transformando a tua vida num pesadelo, acabou, vai viver. Zaqueu percebe em algum momento que o que ele está fazendo não vale a pena. Mas o que é exatamente que Zaqueu está fazendo? Hoje à noite a gente nem precisa aprofundar muito nisso. A gente tem que se aprofundar e pensar na atitude dele. Alguma coisa, ele estava preso, alguma coisa não valia a pena. Ele venceu as conveniências, ele decidiu expor o coração, sair da rota em que ele estava e ir para outra rota. Aceitar que o caminho que ele estava não era dos melhores e viver a vida sob outra perspectiva, em outro caminho. É numa conversa com Jesus, despretensiosa, à primeira vista. Qual é essa conversa de Jesus com Zaqueu? A gente nem sabe. A gente nem tem a conversa toda. O que a gente tem são flashes. Flashes que revelaram a Zaqueu que de fato não valia a pena. O que nós temos são frases, que ao ler essas frases a gente percebe que nós também precisamos de algumas conversas, e algumas não precisam nem ser tão longas, para admitir que a gente vive preso em algumas coisas, e bastaria a gente soltar.
Mas tem uma coisa muito importante na conversa de Jesus com Zaqueu, que eu também quero que você guarde hoje à noite. É que a gente não sabe qual é todo o conteúdo da conversa. Mas a gente sabe que tem um homem admitindo suas falhas, admitindo que não vive na melhor estrada possível, e nós temos uma pessoa que parou de ficar justificando os seus erros. Ah, mas pensa num trem que nós somos bons. A gente quer mudar de vida, eu nem sei, porque às vezes a gente fica justificando tanto a vida que a gente já está, que eu nem sei mesmo se você quer. Olha, minha vida está assim, mas deixa eu te explicar. Espera aí, você quer continuar assim? Não, então não precisa me explicar. Não, eu estou assim, mas é por causa de isso, isso, isso e aquilo. Então, mas você está se justificando para quem? Você está se explicando para quem? E Zaqueu não quer mais se justificar, Zaqueu quer mudar. E parar de se justificar é talvez o ponto mais importante para você mudar de vida, você colocar seus argumentos no chão. Eu falei semana passada aqui, e repito, essa que a gente tem no nosso coração, a nossa zona de segurança teórica. O que é isso? É um espaço onde tudo na nossa vida está explicadinho. Imagino que Jesus poderia falar assim, Zaqueu, esse pessoal aí está dizendo que você é bandido, cara. Como é que é isso? Senhor, veja bem, o Império Romano, aí vem. Tá. Podia explicar tudo assim, e de repente até uma explicação que você fala, caramba. É igual os nossos políticos em CPI explicando, você olha e fala, mas ele é muito honesto. Aí você vê o outro que está acusando, falando, você fala, mas ele também é muito honesto, acho que o errado estou eu, porque esses caras são muito bons. Porque quando a gente quer explicar, a gente explica. Quando a gente quer fazer uma teoria para justificar a nossa vida, a gente faz. E Zaqueu faz o quê? Senhor, olha, eu vou fazer uma investigação muito sincera de quem eu roubei, eu vou inclusive devolver 4 vezes mais. Olha, argumentos no chão, que coisa linda. Eu não estou mais lutando com Deus para explicar por que eu estou vivendo assim. Eu não estou mais lutando comigo mesmo para ver, olha, por que eu estou fazendo assim. Chega de explicação, as explicações eu já dei para mim mesmo. Faz 10 anos que eu estou dando essa mesma explicação. E agora, eu não quero mais explicação, eu quero novidade de vida. E talvez para algumas pessoas a grande novidade de vida, sabe qual é? Você ter a humildade de colocar teus argumentos no chão e parar de ficar se explicando. Tem muita gente aqui hoje à noite que se fizer isso, já vai acordar numa sexta-feira muito melhor. De simplesmente falar, chega, deu, expus meu coração, conversei com Deus, está aqui minhas questões, estão aqui meus vícios, estão aqui os meus roubos, estão aqui os meus adultérios, estão aqui as minhas mentiras, estão aqui as minhas questões estão todas aqui, e eu não quero mais explicar nenhuma delas, eu quero me livrar delas. Porque toda vez que eu explico, eu estou defendendo aquilo que eu não gosto. Olha como nós somos doidos. A gente identifica alguma coisa dentro de nós que está nos prejudicando, que está levando a nossa vida para lugares muito estranhos, e na ânsia de talvez ficar bem na fita, a gente começa a ser advogado daquilo que a gente considera o nosso pior inimigo. Então, quer dizer, eu estou dizendo para você que eu sou uma pessoa, o meu erro é esse, e agora eu vou começar a explicar para você por que esse é o meu erro e por que eu faço isso. Entende qual é o nosso movimento? A gente até admite o erro e depois a gente defende ele. Aí eu te pergunto, você está defendendo quem de quem? Você não está defendendo ninguém de ninguém, você está prejudicando você com você mesmo. E nessa oportunidade que Zaqueu tem de mudar de vida, ele não joga lá fora, ele simplesmente diz, Senhor, entendi e não quero passar mais um dia da minha vida justificando aquilo que é injustificável. Eu não quero mais passar um dia da minha vida justificando aquilo que é justificável e é prejudicial. Então eu coloco os meus argumentos no chão. Só que para colocar os argumentos no chão, a gente tem que trabalhar muito a nossa humildade. A gente tem que trabalhar muito o fato de que a gente erra. A gente tem que trabalhar muito as nossas questões de admitir, talvez para você mesmo, ou talvez você precise incluir algumas pessoas, que você tomou uma péssima decisão em algum momento da tua vida.
A gente é advogado do mal que a gente condena. Como é que a gente sai disso? Colocando os argumentos no chão. E escutando, e não somente ouvindo, tudo aquilo que eu estou recebendo. Escutar é um exercício emocional. Não quero repetir tanto isso, porque preguei isso aqui no domingo, há uns 3 domingos atrás. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa que você faz com naturalidade. Vocês todos estão aqui me ouvindo hoje à noite. Agora, eu não sei se vocês estão me escutando, porque a gente ouve com o ouvido e escuta com o coração. Ouvir é desse aparelho, escutar é da alma, é das minhas entranhas. E eu preciso aprender a escutar os confrontos que eu recebo e não somente ouvir. Porque senão eu ouço e ok, e foi. Porque ficou aqui. Agora, quando eu escuto, não, eu trago aqui para dentro. Pode acabar o culto, pode passar a semana, pode acabar o ano, continua reverberando aqui dentro, até que alguma coisa aconteça, até que alguma mudança aconteça dentro de mim. Quando Zaqueu diz aqui, matematicamente, né, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele está dizendo, eu vou sair do trilho daquilo que todos os coletores de impostos fazem e vou abrir a minha própria trilha. Eu vou viver outro caminho. E a vida muda para quem coloca os argumentos no chão e deixa com que novas ideias entrem para preencher esses espaços que estão vazios ou cheios de coisas que prejudicam tanto o nosso coração. Mas Jesus obriga Zaqueu a mudar? Não. Jesus coloca Zaqueu numa encruzilhada. Usando aqui a nossa metáfora dos rumos e das rotas, Jesus coloca Zaqueu numa encruzilhada e diz, campeão, agora você vê para onde que você vai tocar a tua vida. Tem uma estrada aí que você já sabe como é que é. E tem uma outra aqui que eu estou te dizendo como é que é. O que você quer? Senhor, eu vou, se roubei, se fiz, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus coloca Zaqueu num lugar onde Jesus vive colocando todas as pessoas. Qual é? Um lugar de decisão. O ser humano é decisão. Você é decisão. O que é que você vai decidir? O que é que você vai fazer com a tua vida? Você pode passar os próximos anos elaborando melhor as suas justificativas, você vai conseguir. Você pode passar os próximos anos elaborando e trabalhando melhor e se explicando por que você vive de determinada maneira. E eu já te digo agora, você vai ter sucesso, você vai conseguir explicar. Eu só não sei se você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a paz que você merece. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir sob o travesseiro da honestidade. A honestidade que começa com você mesmo. É você com você mesmo. Porque, vamos combinar, existem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar porque a gente está prejudicando muitos outros. E existem outras que os outros não estão nem sabendo. Essas são as mais complicadas de a gente mudar, porque nós somos seres de imagem, aparência, e vivemos da opinião alheia. Então, para que eu vou mudar aquilo que ninguém nem sabe? Você sabe. Você sabe qual é a necessidade da mudança. E se você sabe, a pessoa mais importante do mundo sabe. Você. Você vai continuar roubando você de você mesmo. Tem um episódio na biografia do Steve Jobs, que ele era um cara extremamente meticuloso, né, com as questões visuais, inclusive. E tem uma cena que ele passa assim numa área de produção e tem alguém colocando uns chips de um computador aberto e colocando alguns chips, algumas peças da parte interna do computador. E ele passou, olhou e falou assim, está torto. E o funcionário olhou para ele e falou, não, mas isso aqui vai ser tampado, ninguém vai ver. Ele falou, eu vi. Eu vi.
E porque eu vi, eu não quero que fique torto. Então nós não somos máquinas. Porém, existem coisas que ninguém viu. Mas você viu? Vi. Não é o suficiente? Isso aí vai contra os teus princípios e valores de vida que você elegeu para organizar a tua existência? Vai. E você vai continuar mentindo para você mesmo. É a velha história da pessoa que está fazendo regime, mora sozinha, né, e acorda de madrugada para assaltar a geladeira. Não precisa. Pula a parte de acordar de madrugada, né? Vai de manhã mesmo. Pelo menos você dorme em paz. Ou não vá nem de manhã e nem de noite, porque não se boicote. Não boicote as suas mudanças físicas, espirituais e emocionais. Por quê? Porque nós seguimos o Deus que a Bíblia revela como Deus é amor. O que Deus é? Deus é amor. E do amor provém o quê? Um convite para eu entrar em contato com aquilo que há de pior. Sem condenação e sem dedo na cara. Porque foi assim com Zaqueu e pode ser assim comigo e com você para sempre. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.